Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei. Jesus Cristo falou, está falando. 13h05. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Sábado 12 de março de 2022, boa tarde Cafelândia, boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus, deixando um forte abraço ao seu Júlio Albano, também ao Rosalina Vera, amigos do Almoxerifado Industrial. Muito obrigado por você, amigo ouvinte, pela sua audiência. Mensagem que trago hoje para você, antes de falar onde está escrito e quem foi que falou. Eu digo para você, amigo ouvinte, que o programa Evangelho para Todos está desvinculado de qualquer igreja, de qualquer instituição religiosa. Também não defendo no espaço de 10 a 15 minutos aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas sim aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou. Está falado. Mateus capítulo de número 23, o versículo é de número 13, Jesus Cristo traz aqui orientações, ensinamentos, e nós sabemos que você e eu vivemos de orientações. Toda atitude, toda crença e toda atitude minha e sua, ela vem de um ensinamento, vem de uma orientação. E você e eu sempre servimos a um Senhor, mesmo que você não frequente igreja nenhuma. De repente você até frequenta uma igreja, porém, na sua vida pessoal, vida particular, a qual eu não tenho nada a ver com a sua vida, não estou fazendo crítica a você, você e eu sempre estamos defendendo e servindo a um Senhor, que pode ser Deus. É verdade, pode ser que seja Deus e de repente pode ser que não seja Deus. Esta é uma verdade do Novo Testamento, esta é a verdade das orientações do Filho de Deus e também da conquista dele por mim e por você. O orientador, que é o Espírito Santo, vem após Jesus Cristo, porque Jesus Cristo fez algo por mim e por você. Então você e eu não temos mérito para chegar diante de Deus, porque somos pecadores pela lei. Porém, eu e você não somos pecadores pela graça, somos libertos e também curados e também somos salvos pela graça, um favor não merecido. Deus amou você e eu de tal maneira que trouxe ensinamentos. O Verbo se fez carne, a palavra se fez Cristo, veio aqui na terra e trouxe para mim e para você o reinar de Deus. E é claro que vindo o reinar de Deus, alguém que estava reinando vai ter que se retirar. Esta é uma realidade e praticamente quase tudo na nossa vida, né? A ausência aí do escuro é porque vem claro, né? A noite vem, assim é a ausência do amanhecer, e assim por diante vem o amanhecer. Então, logo em seguida escurece, a escuridão vai embora. Eu digo que o apóstolo Paulo escreve isso, né? Que não há uma mistura de luz e trevas, não se misturam. Então, quando um vem, o outro tem que se retirar. Essa é uma explicação do apóstolo Paulo. Mateus capítulo 23, versículo de número 13. O Filho de Deus, Jesus Cristo, fala algo tremendo para mim e para você, amigo ouvinte. E naquele instante, o que aconteceu? O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu.
Jesus Cristo falou, está falado. E foi justamente ele quem falou, Filho de Deus. Jesus Cristo falou, evangelista Mateus escreveu, Mateus 23, versículo número 13. Assim está escrito também, assim diz o Senhor. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrai, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Vamos repetir novamente o que Jesus Cristo falou? Ai de vós, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para mim e também para você, Ela amigo na ouvinte. sepultura, e se sai para fora, e Lázaro saiu. Foi com 5 peixinhos e apenas 3 pães para a multidão. Se Cristo prometeu, o inimigo correu, cante a vitória, irmão. Jesus Cristo falou, está falado. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. 104,9. Há 20 anos a serviço da comunidade. Amigo ouvinte, o Filho de Deus fala algo muito importante para mim e para você aqui nesta passagem. Não me canso de dizer, não me canso de falar, grandes coisas o Senhor tem feito em minha vida. Não tem como esquecer, eu vou sempre me lembrar de suas maravilhas e de seus milagres. Amigo ouvinte, lendo todo o Mateus 23, você vai compreender muito mais, né, do que ler só o versículo 13. Inicia-se Mateus 23, deixando bem claro que Jesus Cristo falava para a multidão e também para os discípulos. Então Jesus Cristo estava reunido ou estava em um lugar onde havia vários pregadores ouvindo ele, estavam também seus discípulos, e estava o povo, estava a multidão. Eu e você, nós todos estávamos lá reunidos, né? Não naquela época, é claro, me refiro, né, ao exemplo do que Jesus Cristo falava. Então Mateus 23, Jesus Cristo passa orientações abertas, embora em todo o Evangelho há poucas coisas que Jesus Cristo fala somente com os discípulos, e algumas coisas ele fala em parábola para os discípulos, porque a vós é dado entender, né, os mistérios do reino de Deus, e a outros não. Então por esse motivo ele falava por parábolas, né? Mas aqui nessa passagem abre-se o Mateus 23, que Jesus Cristo falava para a multidão e também para os discípulos. E durante o tempo que ele estava falando, ele foi trazendo ensinamentos. E nesse ponto aqui, assim como em outros pontos também, se você ver, Jesus Cristo pegou pesado. Jesus Cristo falou abertamente algumas coisas que ofendem o nosso interior, ofendem ensinamentos que já estão dentro de nós e que nós gostamos desse tipo de ensinamento e não queremos abrir mão deles. E aqui em Mateus 23, 13, ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Estão na porta, estão parados na porta. Jesus Cristo falou assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Os escribas e fariseus, eles eram os orientadores do povo, aqueles que estavam ali para orientar eu e você. Eles eram nossos orientadores. Mas Jesus Cristo falou assim: ai de vós, né, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais, pois que fechais aos homens o reino dos céus. Como que se fecha? Como que não deixa chegar a mim e a você o reino de Deus? É quando eu uso o nome de Deus, o nome de uma religião, o nome de Jesus,
Porém, o ensinamento que eu defendo, ele faz com que você que está me ouvindo, nós quando estamos ouvindo, ficamos não participantes do reino de Deus. Ou seja, vem um ensinamento oposto ao de Jesus Cristo, contrário ao de Deus, mas ele veio de um líder religioso, veio de uma igreja, veio em nome de Deus, veio em nome de Jesus, ou foi tirado da Bíblia, de uma antiga aliança, e esse ensinamento ele é colocado dentro de mim e de você. E esse ensinamento impede com que eu e você sejamos participantes do reino de Deus. É isso que Jesus Cristo está falando aqui em Mateus 23 inteiro e aqui no versículo de número 13 também. Existem ensinamentos dentro de mim, existem ensinamentos dentro de você, que vieram para você em nome de Deus, vieram em nome de Jesus, ou vieram de uma igreja, de um orientador que você considera de Deus. Porém, esse ensinamento é oposto ao ensinamento de Deus, ou é o contrário ao ensinamento de Jesus Cristo. Por esse motivo, não produz crença e não produz atitude, não produz transformação, não produz poder na sua e na minha vida. De repente, você é uma pessoa presa a uma igreja, presa a uma religião, presa a um pastor, presa a um Antigo Testamento, presa a uma antiga aliança, porém, você usa o nome de Deus, você tem o nome de Jesus com você, até conhece alguns versículos bíblicos, porém, a palavra não tem poder em você. Eu falo isso por mim, e esta é uma verdade. Por quê? Porque vieram orientadores, vieram ensinadores. Quando eu falo isso, não é uma crítica ao orientador religioso, não. Eu falo, é uma crítica do Filho de Deus a ensinamento que vem e entra dentro de mim e de você, e reina dentro de mim e de você, e as áreas da sua vida ficam amarradas. Você não consegue prosperar. Quando eu digo prosperar, não me refiro a ser rico, não. Prosperar, não ter nenhum tipo, como o próprio Jesus Cristo falou, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. O ensinamento de Cristo, a orientação dele, traz para mim e para você crença dentro de nós, traz atitudes em nós. E essa crença e essa atitude, então vem o reino de Deus. Veja aqui, então, ler novamente para você ver. Jesus Cristo está fazendo uma crítica dura, pesada. Ele está assim, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E quem eram esses escribas e fariseus hipócritas? Eram os ensinadores, eram os orientadores do povo. Esse ensinamento que chega para mim, esse ensinamento que chega para você, vê claramente. Talvez ele venha em nome de Deus, talvez ele venha em nome de Jesus, talvez ele saia até da Bíblia, ou talvez esse ensinamento que chega para você, ele vem de uma igreja. E você fica como? Ou alguém que tem um poder sobre você, uma influência grande sobre você. Mas esse ensinamento impede você e eu de termos o reino dos céus. Impede Deus de vir reinar nas áreas da sua vida. E é isso que Jesus está falando aqui. Lembra para você ver todo o Mateus 23 e para aqui no versículo 13, examina para você ver. Ele fala assim, mas há de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus. Ou seja, se plantar dentro de mim, dentro de você, uma orientação oposta, contrária à de Deus, ou contrária, oposta aos ensinamentos de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo, ele mesmo fala, é chegado a você, a mim, o reino de Deus. Através dele, através da orientação dele, do ensinamento dele, do que ele pediu para que seja feito, é chegado a mim e você o reino de Deus. E ele fala aqui, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus. Ou seja, fechou para mim e para você o reinar de Deus. Por quê? Porque o ensinamento que predomina, a crença que predomina, aquilo que faz a minha atitude, aquilo que faz a minha crença, que faz os atos seu, eles não são os ensinamentos de Jesus Cristo. Como eu falei, fechais o reino dos céus aos homens. Ou seja, vocês impediram as pessoas de ter o ensinamento verdadeiro, a orientação verdadeira. Por esse motivo, o povo não vive, ou seja, o reino de Deus, o reinar de Deus não chega na minha e na sua vida. Por quê? Porque ele está falando aqui que os escribas e fariseus, eles fecham aos homens o reino dos céus. Nem vós entrais, ou seja, nem eles não entram no reinar de Deus e nem deixam entrar aqueles que querem entrar.
De repente você vai seguindo essa orientação, esse ensinamento, o A, o B, o C. Porém, esse ensinamento, ele não deixa você ser participante do reino de Deus. Ele falou aqui, pois que fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem aquele que lidera, nem aquele que usa o nome de Deus, que usa o nome de Jesus, nem ele não entra. Por quê? Porque o ensinamento que ele traz para você é o oposto, é o contrário do ensinamento de Deus ou ensinamento de Jesus Cristo. E é isso que Jesus Cristo falou aqui. Eles fecham para vós, para mim, o reino dos céus, nem vós entrais. Jesus Cristo falou, e nem deixais entrar os que estão entrando. Eles não entram no reino de Deus. E você e também eu não. Por quê? Porque nós seguimos a orientação deles. Seguimos a orientação deste orientador, que é o oposto ao de Jesus Cristo. E Jesus Cristo está fazendo aqui uma dura crítica real. Ele está fazendo uma crítica dura, mas ao mesmo tempo uma crítica real. E esta é a verdade que chega a mim e a você através de Jesus Cristo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fechais aos homens o reino dos céus. Ou seja, vocês fecharam, vocês ficaram na porta, vocês não entram, mas também não deixam outros que querem, os que estão entrando, entrar. Ser participante do reino de Deus, ser participante do reinar de Deus. Como é que eu sou participante do reino de Deus? É quando eu morrer e daqui eu partir para a glória? Ou será que é hoje? Olha lá o que Jesus Cristo fala para mim e você falar. Ele fala assim, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como também no céu. Jesus Cristo deixa bem claro que o reino de Deus é hoje, isso mesmo, hoje, a hora vem e agora é. Hoje é um dia importante de você e eu começarmos a trazer o ensinamento de Cristo dentro de nós e a tirar os ensinamentos que não são de Jesus Cristo dentro de nós e daí fazer o quê? Ser participante do reino de Deus, ou do reinar de Deus, aqui na terra, isso mesmo, e depois no céu. Como Jesus Cristo falou, venha a nós o vosso reino, falou para mim e eu e você falarmos, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a sua vida. Dessas palavras aí do Espírito Santo de Deus em favor a mim e a sua vida, usado pelo Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e sobre as nossas vidas permaneça, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Atenção que eu vou cantar, ou parece, mas não é. Tem muito crente enganado, comprando falsificado, sem desconfiar da má fé. Pra todo original, sempre existe uma cópia. Tem notícia que é real, também existe fofoca. O milho que faz fubá não é milho de pipoca. Bonito é bom, nem tudo que brilha é ouro. Quem vê cara não vê coração, por isso não cresça o olho. Tem gavião de gravata, de terno e tudo
mais, voando dentro da igreja com suas garras vorazes, perseguindo a mocidade, não deixa ninguém em paz. Tatu não é tartaruga, coiote não é cachorro. Existe uma diferença entre a montanha e o morro. No rebanho de ovelhas tem cabrito e carneiro. Cuidado com a semelhança, nem todo mato é tempero. Lobo vestido de ovelha, cuidado, ele é traiçoeiro. Existe o bem e o mal, o certo e o errado. O bem é Deus nas alturas, o mal é o próprio diabo. O mal é o pai da mentira, vive tentando enganar. Mas a Bíblia nos afirma, não podemos vacilar. Quem não quer ser enganado, tem que orar e vigiar. Cafelândia FM. 20 anos a serviço da comunidade.